Olá, meus queridos e amados irmãos, grande bênção estar com todos vocês esta noite. Deus tem sido sempre gracioso para conosco e louvamos ao Senhor por este dia maravilhoso, também por este momento que Ele nos permite estarmos reunidos, mesmo que de maneira remota, estamos aqui para honrar e bendizer o nome do nosso Deus. O Salmo 139, versículo 23 e 24 diz o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus abençoe sua palavra. Vamos orar nesse momento? Oremos então. Querido Deus, rendemos graças ao Senhor por tão grande salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor por todos aqueles, ó Deus, que estão esta noite com o coração voltado a adorarem ao Senhor, a ouvirem Tua palavra, a aprenderem mais sobre o Senhor e também, mesmo que de maneira remota, estarmos em comunhão uns com os outros. Abre os nossos corações, ó Deus. Tira toda e qualquer distração. Que este seja um momento dedicado ao Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos então para o nosso versículo deste ano. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Conforme eu disse para os irmãos, hoje pela manhã nós vamos cantar novamente o hino do cantor cristão. Deixa eu colocar aqui para vocês, que não está aparecendo, não sei porque, agora apareceu. Número 25 do cantor cristão, vamos cantar alegres. Amor, eu creio que para alguns de vocês, assim como para mim, foi uma das primeiras vezes que nós tivemos contato com esse hino. E o cantor cristão tem hinos realmente maravilhosos. Vamos cantar novamente, se caso você já sabia, pode cantar novamente. Ou se caso aprendeu, também pode cantar novamente. Vamos lá então? Número 25 do cantor cristão, Amor.
Muito bem, então, meus queridos, vamos para o nosso próximo hino. Vamos cantar ainda do cantor cristão, número 125, Redenção. Eu creio que faz bastante tempo que nós não cantamos aqui em nossa igreja um hino bem conhecido. Vamos cantar novamente número 125 do cantor cristão, ou vamos cantar depois de algum tempo, 125 do cantor cristão, e aí depois vamos para os nossos avisos. Vamos cantar então Redenção. Ok, meus queridos, vamos então para os nossos avisos. Bom, como vocês sabem, nós ainda estamos com a nossa igreja fechada, mas temos as nossas transmissões regulares, às 9 horas da manhã, nosso culto escola dominical, às 18 horas, culto vespertino, como nós estamos fazendo aqui nos domingos, e às 20 horas temos o nosso culto de oração. Meus queridos, eu acabei esquecendo de avisá-los hoje pela manhã, mas assim como nós tínhamos combinado com os homens e com os jovens, este próximo final de semana, dia 20, nós faremos uma reunião de jovens às 16 horas e faremos também uma reunião de homens às 20 horas, como fizemos então semana passada.
Então, meus queridos, é a oportunidade de vocês participarem, é sempre bom nós estarmos em comunhão uns com os outros. Se caso quer participar, fique à vontade. Também reiteramos o convite para que todos aqueles que querem fazer o Instituto Bíblico, vamos começar com estudos no Antigo Testamento, no primeiro semestre, e no segundo semestre vamos estudar sobre a vida de Paulo com o pastor Odir. 100% online vai ser o nosso instituto. Se você tem dúvidas, teremos uma reunião no próximo domingo às 16 horas pela plataforma Zoom. Esta semana eu criarei um grupo de WhatsApp para aqueles que já me disseram que querem fazer o curso, e assim eu vou passando para vocês qual vai ser o livro-texto, porque é necessário que vocês comprem um livro-texto, e aí então no domingo nós vamos tirar todas as dúvidas. Se caso você tem dúvida se vai participar ou não, você pode tirar todos os questionamentos que você tem na nossa reunião no domingo da semana que vem, tá ok? Meus queridos, eu espero que cada um de vocês no grupo da igreja, no nosso WhatsApp, tenha ouvido o áudio que eu coloquei sobre o pastor José Soares, pastor que serve aqui em Santa Catarina. Eu o conheço, não tão próximo, mas algumas vezes ele pregou lá no seminário na época que eu era aluno. Então, todos aqueles que ouviram o áudio sabem, o seu irmão faleceu por Covid, a sua mãe faleceu por Covid. Me fugiu a memória, não sei se foi a sua tia ou a sua cunhada, alguém também próximo faleceu de Covid, ele está com Covid, a sua irmã está com Covid. Então, nós precisamos orar pelo pastor José Soares, orar por outros irmãos que estão passando por dificuldades. Cuidem-se também. Vamos continuar orando pela dona Irene, ela está bem, mas ela me disse que o Flávio, que é o neto dela, está com Covid, assim como a dona Irene também encontra-se com Covid. Meus irmãos, motivos para orar nós temos muitos, então não nos esqueçamos de nos ajoelhar, nos colocar diante de Deus e clamar ao Senhor pela vida dessas pessoas, ok? Muito obrigado a todos vocês que manifestaram ou nos parabenizaram pelos nossos 13 anos aqui na igreja, conforme eu relatei hoje pela manhã. Hoje, dia 14 de março, fazem 13 anos que eu e a Tati chegamos aqui em Porto Alegre. Saímos de casa lá em Barueri no dia 13 de março, dormimos em Curitiba e posteriormente chegamos aqui em Porto Alegre. E estamos servindo aqui ao Senhor nesses 13 anos e são grandes desafios, mas Deus tem nos dado graça e estamos aqui junto com vocês. E para nós tem sido um privilégio. Muito obrigado a todos vocês que manifestaram os seus votos de parabéns e longevidade para nós aqui. É o nosso desejo, enquanto o Senhor nos permitir, aqui nós estaremos. Vamos então para o nosso último hino desta noite. Vamos cantar um dos hinos prediletos de muitos dos irmãos. Grandioso és tu. Vamos cantar do HCC, número 52. Grandioso és tu.
Sempre bom nós cantarmos acerca da grandiosidade do nosso Deus, mas também não nos esqueçamos de agradecer ao Senhor por quem Ele é. Que esta grandiosidade do Senhor possa ser louvada por nós cada dia de nossas vidas. Amém? Vamos então para o nosso tempo de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 3. Finalizaremos o capítulo 3 hoje. Daqui 2 semanas nós iniciaremos o capítulo 4. Então tem sido um grande privilégio, meus irmãos, estudar este, que é um dos capítulos mais emblemáticos da Palavra de Deus. E como eu sempre tenho dito para vocês, as palavras de Paulo aos Gálatas são atualíssimas e nos ensinam acerca de tantas situações que ainda hoje têm acometido muitas pessoas que creem que estão fazendo a vontade de Deus, mas lamentavelmente não estão. Nós vamos estudar hoje, vou colocar aí na sua tela, vamos estudar acerca de sermos filhos de Deus pela fé em Cristo. É o assunto principal desta parte, mas daqui a pouco nós faremos uma revisão acerca daquilo que nós já vimos. Ok? Vamos então ler capítulo 3, versículos 23 a 29. Na verdade, eu tenho lido com vocês dos versículos 15 até o versículo 29, mas vamos ler então, versículo 23 a 29, tá bom? Vamos lá então, Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar a todos vocês que nós possamos mais uma vez ir a Deus em oração. Oremos. Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra, de podermos, ó Deus, compreender qual a vontade do Senhor, não só para os destinatários originais, mas como essas verdades são aplicáveis às nossas vidas. Como esses erros, ó Deus, que eram difundidos por falsos cristãos no meio da sua igreja, ainda o acontecem hoje em dia. Oramos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos aprender, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos aprender e aplicar todas essas verdades, para que possamos responder sim às pessoas que muitas vezes nos indagam acerca da nossa fé, têm dúvidas a respeito de tantas coisas que têm acontecido. E não podemos, ó Pai, de maneira alguma responder segundo os nossos pensamentos, mas devemos responder segundo a sua palavra. Somos gratos ao Senhor por todos aqueles que estão conosco hoje, aqueles que estão interessados, ó Deus, em aprenderem, em realmente dedicarem este tempo a adorarem ao Senhor. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos, vou só colocar o microfone aqui num lugar estratégico, que aí não vai me atrapalhar. Meus queridos, tem sido um grande privilégio nós aprendermos acerca do livro de Gálatas. Eu realmente espero que tenha sido ou esteja sendo bastante proveitoso para todos vocês. Como eu disse e tenho repetido, ainda hoje, muitas pessoas creem que a salvação ela é pelo mérito humano, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É claro que hoje algumas igrejas creem que sim, nós devemos seguir a lei, não só a lei moral, mas também a lei cerimonial, ou seja,
coisas que eram pertinentes aos judeus. Eu, quando expliquei, quando ensinei o livro de Levítico na escola dominical, deixei claro que todas aquelas coisas que nós estávamos aprendendo, nós precisávamos, então, entender os contextos. E quando foram dadas as normas para Israel, quando eles estavam no deserto, eles estavam num local que é totalmente diferente do que nós estamos. Então, usar algumas daquelas leis que eram cerimoniais em nossos dias é um erro grotesco, que ainda assim muitas pessoas o fazem. Ainda hoje nós temos dificuldades com pessoas que creem acerca do sábado. E no capítulo 4 nós vamos tratar mais sobre essa questão de dias. Mas é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela precisa sim ser contextualizada. Algumas dessas verdades precisam ser colocadas no seu contexto original. É claro que todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus colocou, é baseado na santidade de Deus. E esta santidade é de suma importância para todos nós. O próprio apóstolo Pedro deixou claro para nós que nós precisamos ser santos como Deus é santo. Então o livro de Levítico e as leis que ali são colocadas no Pentateuco são baseadas na santidade de Deus. E Deus é santo, e assim como nós vimos hoje pela manhã, nosso Deus é imutável. É o mesmo ontem e hoje será para tudo sempre. Então nós precisamos, meus irmãos, agir com santidade e respeito diante do nosso Deus. Mas ainda assim, como eu falei para vocês, hoje você vai encontrar das mais diversas situações, pessoas que dizem, até mesmo frequentando igrejas ditas cristãs, que para que você seja salvo, você precisa entregar revistas, você precisa dar o dízimo, você precisa frequentar determinada igreja, você precisa cumprir com os sacramentos, você precisa ser batizado. Quando, na verdade, a Bíblia é muito clara em dizer que o único meio de salvação é pela fé em Cristo. Nós já estudamos em novembro do ano passado acerca da justificação pela fé, e nós não podemos ser justificados senão pela fé em Cristo. O próprio versículo que nós temos introduzido nos nossos cultos nos fala sobre isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, meus amados irmãos, não há outro meio de salvação se não for por meio de Cristo. Então, nós estamos batendo bastante na tecla da lei. E é muito importante que todos vocês também contextualizem isso, porque nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas, que foi escrita no primeiro século. Era o início da igreja cristã. Faziam poucos anos, ou na verdade, os escritos ali dizem que, aliás, os estudiosos da palavra de Deus dizem que Gálatas foi escrito ali mais no final da década de 40 do primeiro século. Então já fazia quase 20 anos que Jesus tinha sido levado até os céus. E a grande questão é que a igreja sofria com falsos mestres, pessoas que juntavam a graça de Deus com os ensinos da lei. Porque muitos dos judeus não queriam abandonar todas aquelas questões que eles viveram a sua vida inteira. Então aqui Paulo tem falado acerca da lei, mas contextualizando para os nossos dias, essas pessoas que creem que todas essas partes, todas essas coisas são necessárias à salvação, estão caindo exatamente no mesmo erro. Estão dizendo que para serem salvos é necessário cumprir com todas essas recomendações, quando na verdade o único meio de salvação, conforme eu já lhe disse, e ainda vamos ver sobre isso, é somente pela fé em Cristo nosso Senhor. Então, quando nós falarmos acerca da lei, para os judeus, eles entendiam isso, porque eles nasceram, cresceram, estudando sobre a lei, procurando cumprir a lei, mas precisavam entender que quando criam em Cristo como Salvador, já não estavam mais presos aos rudimentos da lei, mas estavam livres para servirem a Deus pela graça de Cristo. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós temos visto nesses textos que temos estudado, nos slides que eu tenho colocado para vocês, que nós estamos livres em Cristo, nós não estamos presos. Esta liberdade em Cristo, para muitas pessoas, é motivo para infidelidade. Nós não podemos confundir a graça de Deus, não podemos confundir liberdade com libertinagem. Não, nós não estamos livres para vivermos em pecado, de maneira alguma.
Nós estamos livres para servir ao Senhor sem estar presos à lei. Então nós podemos servir, não pecar. Devemos servir a Deus por amor e não por obrigação. E aí, meus amados irmãos, é necessário nós voltarmos em tantas coisas que eu já ensinei para vocês, que temos falado acerca de várias coisas da vida cristã que não se pode fazer por obrigação, mas se deve fazer por amor. E uma delas, que ainda hoje é muito confundida, é justamente a questão do dízimo. Nós precisamos entender, e eu já expliquei para os irmãos, o dízimo ele não deve ser considerado como uma obrigação. Todas as áreas da vida cristã nós devemos servir a Deus por amor e não por obrigação. Então, aquele que quer ofertar ao Senhor não o faz por obrigação. Faz porque ama a Deus. Faz porque entende que hoje você não vai cumprir com as suas responsabilidades financeiras, senão com dinheiro. E o dinheiro é importante para que nós possamos pagar a conta de luz da igreja, para que nós possamos comprar os equipamentos para as transmissões, para que nós possamos cumprir todas as responsabilidades que demandam a obra. Então não se pode colocar um peso sobre as pessoas, quando na verdade nós devemos fazê-lo por amor. Tendo dito essas coisas, tendo introduzido desta forma, vamos para os nossos slides, quero colocar aí para vocês, e eu vou passar bem rapidamente acerca daquilo que nós já vimos, tá certo? Os versículos de 15 em diante, eu só vou pincelar, só vou citar. Se você tem dúvidas, as últimas 3 semanas eu tenho ensinado sobre Gálatas. É só voltar aí nas últimas 3 semanas, culto vespertino, aqui nos vídeos no Facebook ou no YouTube. E aí então você vai poder aprender acerca dessas questões que já foram vistas. Então, meus amados irmãos, vou apenas fechar aqui um programa que está aberto, que já não é mais necessário, para falar com vocês acerca então desta recapitulação. Então, recapitulando, meus irmãos, falamos primeiramente dos versículos 15 a 18, que a lei não pode mudar as promessas. Versículo 15, a lei em nada muda as promessas divinas, promessa que foi feita a Abraão, a justificação pela fé. As promessas foram feitas ao descendente que é Cristo. E já explicamos sobre isso, por isso que eu estou dizendo a vocês que nós estamos apenas pincelando. A promessa foi feita a Abraão independente da lei. Lembremos que os judeus queriam fazer um acréscimo da lei à promessa. De maneira alguma, a promessa foi feita diretamente a Abraão e, como é falado posteriormente, a lei precisou de um mediador que foi Moisés. Versículo 18 vai falar que a herança só pode ser recebida pela fé, ou seja, na aceitação da promessa. Lembremos que a promessa feita por Deus a Abraão é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta bênção seria a justificação pela fé no descendente que vem a ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda dentro desta recapitulação, versículos 19 e 20, nós vimos o seguinte: qual que foi a razão da lei? A razão principal da lei foi definir o pecado. Por isso que Deus deu ao seu povo. E quando você lê Êxodo capítulo 19 em diante, você vai ver os mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. Os mandamentos 5 em diante falam sobre o relacionamento do homem com o homem. Então, sim, a lei foi dada ao povo judeu para que aprendessem mais sobre a natureza divina e também para que também possa demonstrar o pecado. Porém, a lei mostra o pecado, mas não traz a cura. E nós falamos por causa disso. O próprio versículo 19, a parte B, vai falar que a lei foi temporária, ou seja, ela tinha a incumbência de demonstrar o pecado e apontar para Cristo. A semente de Abraão como aquele que perdoaria a transgressão. Então algumas pessoas confundem achando que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. De maneira alguma. A salvação sempre foi, e enquanto o estado eterno não for cumprido, será pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, a lei foi temporária. Depois que Cristo veio, e também nós vamos ver acerca disso, a lei já não tinha mais necessidade
alguma. E aí falamos acerca desta questão de promulgada por anjos, pela mão de um mediador. E este mediador, segundo a crença rabínica, é que Moisés recebeu a lei das mãos dos anjos e os anjos receberam de Deus. E falamos também que esse mediador era Moisés. A lei é inferior à promessa, visto que Deus falou diretamente com Abraão. E finalmente, esta última parte da recapitulação, a lei não é contrária às promessas de Deus, ela é complementar ao esquema de salvação. Ela mostra ao pecador o seu pecado. A promessa mostra ao pecador o perdão que ele pode ter em Cristo. Então, em suma, meus amados, não apareceu para você, desculpe. Em suma, o que nós falamos? Segundo o apóstolo Paulo explicou, a lei foi dada para esses determinados fins. E isso você guarde em sua mente, copie em algum lugar, tira print aí da sua tela para que você entenda e responda a todas as pessoas que um dia te perguntarem acerca da lei no Antigo Testamento. Ela foi dada para evidenciar a natureza de Deus, para tornar evidente a natureza pecaminosa do homem, fazer o homem perceber que não pode salvar a si mesmo e também, meus irmãos, somente através de Cristo o pecador passa a ter acesso por Deus. É claro que nós vamos desenvolver ainda mais alguma dessas partes, mas, em suma, o que nós precisamos entender é isso que está na sua tela. Versículos praticamente 18 a 22 tratam desses assuntos, ok? Meus amados, a mensagem principal deste nosso texto de 23 a 29 é que somos filhos de Deus pela fé em Cristo, um só perante Deus e herdeiros da promessa em termos espirituais que Deus deu a Abraão. Por quê? Você vai se lembrar que Deus deu outras promessas a Abraão. Terra, também descendência, que seria como o pó da terra, e realmente Deus o cumpriu. Em Cristo nós somos herdeiros da promessa, não da promessa da terra, mas a promessa da bênção sobre todas as famílias, que viria a ser a justificação pela fé. Tendo dito isso, meus amados irmãos, vamos diretamente para a primeira parte do versículo 23 a 25, e nós vamos entender de uma vez por todas, porque algumas pessoas têm dificuldade nesta parte, sobre o papel da lei também ainda é conduzir a Cristo. Versículos 23 a 25 nós já lemos, mas eu vou colocar parte por parte desses versículos para dar uma melhor compreensão a todos vocês. Então, meus queridos irmãos, o versículo 23 vai nos mostrar uma ilustração acerca da lei, que ela é como um guarda de prisão. Como assim? Veja comigo o versículo 23, a versão NVT da Bíblia, vai dizer o seguinte: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Na sua Bíblia, se você tem a versão revista e atualizada, mais conhecida como ARA, vai nos dizer o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Então, só para você ter, ou para todos terem uma noção, esta palavra tutela significa, em suma, sob custódia ou ou guardado em uma prisão. Ou seja, meus irmãos, o que está dizendo esta primeira parte é que o pecado nos afasta de Deus e a lei flagra o nosso pecado e nos faz prisioneiros. Meus queridos, só um minutinho, por favor. Eu desliguei o microfone aqui porque tossindo ia ficar muito alto para vocês. Só mais um minutinho. Então, meus queridos, qual é o papel principal da lei? Ela está agindo sobre nós, nos colocando debaixo de como se fossem muros. Então nós estamos dentro desse muro e não há como sair. Porque nós entendemos que dentro desta fortaleza que nós estamos, vai nos mostrar qual é o nosso pecado. E pela nossa própria força, nós não temos como sair desta prisão. Então é exatamente isso que é o trabalho da lei em relação a nós. Então, antes que o caminho da fé se tornou disponível,
todos estavam encarcerados em relação, ou aprisionados em relação à lei. Porém, o que o próprio versículo vai nos dizer? Mas antes disso, é importante declarar o seguinte: embora a lei seja boa, porque a lei não é ruim, nós não podemos demonizar a lei, pelo contrário, ela é boa e mostra o tipo de vida que agrada a Deus, não é capaz de dar vida aos seus transgressores. Então, como eu disse, nós não podemos demonizar, achar que os mandamentos que lá estão inseridos em Êxodo capítulo 20 são ruins. Não, de maneira alguma. O que nós precisamos entender é que ali nós temos o privilégio de, caso nós sigamos aqueles mandamentos, nós faremos a vontade de Deus. Aquela é a vontade de Deus. Porém, meus queridos, nunca nós vamos alcançar aqueles padrões. Veja o que nos é dito ali. Na verdade, apertei o botão errado aqui. Vamos ver aqui. Levítico capítulo 18. Vamos ver aqui. Isso. Levítico capítulo 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, o que é dito aqui por Deus no livro de Números? Ainda o capítulo de Romanos, capítulo 7, versículo 10. Assim descobri que os mandamentos da lei que deviam trazer vida trouxeram, em vez disso, morte. Ou seja, meus amados irmãos, a lei, que para muitos era o motivo de nos aproximarmos de Deus, mostrou a todos nós que nós somos pecadores. Lembre-se que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a lei nos foi dada também para demonstrar o nosso pecado, ela mostrou que nós merecemos a morte. Ela não nos mostrava uma saída pelos nossos próprios méritos. Como nós já falamos, ela apontava para Cristo. E é exatamente isso que o versículo vai nos dizer. Vamos ver aqui, na continuação desta parte. Eu tive só um pequeno probleminha aqui, meus queridos, no meu programa que eu transmito, mas eu creio que já resolvi. Então, olha só. Versículo 23, a parte B, vai nos dizer o seguinte. Mas, vamos ler novamente o versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Ou seja, esta prisão durou até a revelação da fé que estava prevista por Deus e oculta nele. Ou seja, olha o que Paulo diz aqui no capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Ou seja, nós não mais precisamos ficar presos a mandamentos. Lembra, e daqui a pouco daqui a algumas semanas nós vamos ver sobre isso. Paulo fala, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então aqui ele não está dizendo andai na lei. É isso que está querendo dizer acerca de nós estarmos vivendo no Espírito. O próprio Paulo vai falar sobre isso mais para frente e nós já vamos chegar lá. Agora veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que daqui 2 semanas nós vamos aprender mais sobre isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, no momento ideal, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, meus queridos. Então, no tempo predestinado por Deus, Cristo veio a este mundo. E pela fé em Cristo, a lei já não tem mais poder sobre nós. E note o que nos é dito agora no versículo de número... nós já vamos ver versículo 24, mas antes, um comentarista chamado Adolf Poe, ele diz o seguinte: assim como a atadura é introduzida na ferida para evitar uma cicatrização imprópria, até que tenha vindo o tempo adequado para a cura, assim Deus concedeu a lei para cuidar que as feridas permanecessem abertas. E é muito interessante, eu quis colocar aqui para vocês essa ilustração, porque é a grande verdade.
Então, meus queridos, a lei não foi dada por Deus como algo que deveria durar para sempre. Ela durou até a vinda de Cristo. Porque em Cristo nós temos derramado sobre nós a graça de Deus e podemos viver mediante esta graça, não por obediência à lei. Nós vamos ver mais para frente qual foi e qual deve ser o nosso sentimento em relação aos ensinos do Antigo Testamento. Mas eu já lhes adianto que nós devemos entender, respeitar e praticar principalmente aquilo que diz respeito à santidade de Deus. Os princípios morais da lei são aplicáveis a nós. Por quê? Porque a lei não é ruim. Ela sim nos aproxima de Deus, mas devemos fazê-lo não por obrigação, mas por amor a Deus. Versículos 24 a 26 vai nos mostrar outra ilustração sobre a lei como tutora ou como professora. Versículo 24 vai nos dizer que a lei agiu como guardião do homem até conduzi-lo a Cristo. Vamos ler ali versículo 24, vai nos mostrar o seguinte. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. No original, meus queridos irmãos, a palavra aio, vou colocar aí na sua tela, significa o seguinte: tutor, guia, guardião de criança. E no original, a palavra paidagogo, que tem a sua palavra hoje, pedagogo, que significa guardião de criança. O que acontecia? Segundo os comentaristas da época, os comentaristas que tratam sobre a época, eles vão dizer que o trabalho do guardião, aio, era preparar a criança para a maturidade. Quando a criança atingisse determinada idade, o guardião já não era mais necessário. Então, se nós fôssemos colocar nos dias atuais, não é como se fosse uma babá, não. Era como se fosse uma governanta do lar que vai cuidar ou que deveria cuidar dos filhos para que eles pudessem andar de conformidade com as normas dos pais. É exatamente esse o trabalho da lei em relação aos judeus. Ela veio como se fosse um professor que mostra que nós somos pecadores e que estávamos dentro desta fortaleza. Mas já vamos ver que a única saída desta fortaleza nos mostra que é em Cristo que nós somos libertos deste mal, deste poder do pecado. Somente em Cristo nós temos o poder de estarmos livres do poder do pecado. Então, meus amados irmãos, o Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: um dos propósitos da lei é criar nos pecadores uma consciência de culpa e de necessidade. Isso quem disse foi Warren Wiersbe. Aqui no capítulo 3, versículo 25, ainda sobre essa questão, vai nos falar o seguinte: agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Ou seja, meus amados, exatamente isso que tenho explicado para todos vocês. Quando Cristo foi revelado, não havia mais necessidade da lei. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pergunto para vocês novamente: nós estamos debaixo do poder da lei? Se nós estamos em Cristo, não estamos mais. Então hoje você ainda vê pessoas que acham que para serem salvos eles precisam cumprir os 10 mandamentos. Não, não precisam fazer isso. Precisam crer em Cristo. Todos aqueles que querem ser salvos precisam crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meus queridos, dos versículos 26 a 29, vai nos mostrar que nós cristãos somos herdeiros da promessa. Bom, eu espero que todos vocês estejam entendendo, que esteja claro para todos, que o trabalho da lei para nós, assim como foi para os judeus, é nos mostrar que realmente nós somos carentes de um Salvador, que pela nossa própria força nós não temos como cumprir com os mandamentos de Deus, mas a lei foi dada justamente para demonstrar a necessidade de um Salvador. Olhem, meus queridos irmãos, então, as lições acerca dos versículos 26 a 29. Então,
o cristão, nós somos herdeiros da promessa. Veja, em primeiro lugar, todos nós que fomos justificados pela fé, somos filhos de Deus. E isso é muito importante. Você vai encontrar aí fora pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, mas que acham que por terem sido criados por Deus, são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver versículos 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram com Cristo. Meus amados, João capítulo 1, versículo 12 vai nos dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós entrarmos no capítulo 4, nós vamos falar um pouco mais acerca da adoção, de como nós fomos adotados na família de Deus, de como nós temos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai. Mas por enquanto nos é importante compreender que o único meio de nós podermos ser filhos de Deus é através de recebermos Cristo como nosso Salvador. Não é mediante a frequência de uma igreja, não é mediante o cumprimento de normas, mas somente quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, o que nós podemos aprender acerca dessas verdades? Hernandes Dias Lopes ele vai dizer o seguinte: pela lei, temos consciência de que somos pecadores culpados, pela promessa somos justificados pela fé, e pela fé somos feitos filhos de Deus. Não somos justificados pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não somos salvos, pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. E isso nós temos batido nessa tecla muitas e muitas vezes. A salvação não é por mérito humano, meus amados irmãos. A salvação é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o trabalho da lei era conduzir o homem a Cristo. Como nós vimos, no tempo determinado por Deus, Cristo veio a este mundo. Mas enquanto ele ainda não tinha vindo, a lei deveria mostrar ao judeu e a todos aqueles que crescem em Deus que nós somos pecadores. Que não podemos de maneira alguma agradar a Deus ou cumprir com as suas normas, com as suas leis, pelo nosso próprio mérito. E uma parte importante acerca do batismo, que o versículo 27 fala, que nós vamos ler aqui agora, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Quer dizer que nós, para sermos salvos, precisamos ser batizados? De maneira alguma. O batismo é um testemunho público de que nos tornamos filhos de Deus. É uma identificação com Cristo. Bom, já faz algum tempo que nós queríamos fazer o batismo na nossa igreja, nós temos irmãos a serem batizados, mas lamentavelmente por conta de todas essas situações, tem sido complicado. Nós já estávamos prontos para fazer agora em março, mas precisamos fechar a igreja. Então, se Deus permitir, nas primeiras semanas, quando nós voltarmos, faremos o batismo. Por quê? Não que uma pessoa que morre sem ser batizado, ela vai para o inferno. Não. Um exemplo bíblico é o ladrão na cruz. Que quando ele se arrependeu dos seus pecados, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele: olha, nós precisamos descer da cruz para que você possa ser batizado. Não, de maneira alguma. O batismo é uma identificação com Cristo, e principalmente para aqueles homens no passado, quando eles recebiam Cristo como Salvador e eram batizados, eles demonstravam publicamente a sua fé, e por esta fé eles eram perseguidos. Hoje em dia, meus irmãos, o batismo já não tem esse peso que o tinha no passado, mas ainda assim é uma ordenança. Então o que Paulo aqui está querendo dizer é exatamente isso, que nós nos revestimos de Cristo, ou seja, nós nos identificamos com Cristo quando nós fomos batizados. E aí, meus amados irmãos, uma das lições mais importantes aqui deste texto está no versículo de número 28. Todos somos um em Cristo. Olha o que diz o versículo 28.
palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo colocou sobre essas coisas para os Gálatas? Primeiramente, é importante nós entendermos o contexto histórico. Os judeus, eles consideravam que apenas eles eram filhos de Abraão, ou seja, herdeiros de toda a promessa. Eles muitas vezes chamavam as pessoas de outras nações com nomes pejorativos, como por exemplo cães. Eles se dirigiam a pessoas de outras nacionalidades como cães. O próprio nome gentil demonstra que eles faziam uma separação entre as outras pessoas. Muito interessante que eu estava lendo que Aristóteles tinha dito em um dos seus escritos que o escravo era como se fosse um instrumento. Ou seja, ele era menos do que uma pessoa, ele era considerado como se fosse um objeto. Joséfo falou acerca da mulher que, pela lei, ela era inferior ao homem. Ele também disse isso em um dos seus escritos. Aqui o meu celular saiu aqui do vídeo, mas já voltou. Então, meus queridos irmãos, eu já disse algumas vezes aqui na igreja, somente no cristianismo é que homens e mulheres são iguais perante Deus. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Mas antes, para Deus, todos os homens na questão humanidade são iguais. Vamos ler os versículos que estão propostos para nós. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos ou destituídos da glória de Deus. Não está dizendo que só ricos ou pobres pecaram. Não está dizendo que uma nacionalidade pecou. Está dizendo que todos pecaram. Então todos nós posicionalmente somos iguais perante Deus. Somos pecadores. Estamos destituídos, fomos destituídos da glória de Deus por conta do nosso pecado. Porém, meus amados irmãos, note o que diz Romanos 10, 12. Vai nos falar o seguinte: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Novamente, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos que não há distinção perante Deus. E 1 Coríntios 12, 12 vai nos falar o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Meus amados irmãos, nós somos um em Cristo. Não deve haver qualquer tipo de diferenciação entre nós, porque nós somos um só corpo. Não importa a nossa condição social, não importa a nossa nacionalidade, não importa a sua idade, não importa o seu peso, não importa o quanto que você tem no banco, nós somos iguais perante Jesus Cristo. Nós somos um só corpo. Recentemente eu coloquei no grupo da nossa igreja uma frase de Augusto Nicodemos e agora eu quero colocar ela inteira para que você possa entender o contexto. E eu achei ela incrível e é por isso que eu quero colocar para todos vocês. Eu lerei para todos vocês na íntegra. Se caso quiser tirar print ou quiser que eu mande para você esta imagem, eu posso mandar pelo WhatsApp depois, tá certo? Mas veja o que ele disse. A fé nos nivela. Num sistema de obras ou de mérito, há sempre uma graduação entre os melhores e os piores. E os que cumprem mais, os que cumprem menos e os que não cumprem nada. O sistema de mérito faz naturalmente distinção entre pessoas. No entanto, com a salvação pela fé, Deus nivelou tudo por baixo. Agora não há homem, mulher, sábio, ignorante, rico, pobre, branco, negro, amarelo ou qualquer outra forma de diferenciação. A igreja é o único lugar no mundo em que não há distinção real entre pessoas,
porque somos todos um em Cristo. Externamente, as diferenças permanecem. Há homem, mulher, ricos e pobres, brancos, negros, amarelos, etc. Todavia, mesmo com toda essa variedade, espiritualmente somos um em Cristo Jesus. Porque todos somos salvos da mesma forma, mediante a fé no descendente de Abraão, o Filho de Deus. Meus amados, exatamente isso que nós devemos crer. Não deve haver qualquer tipo de distinção dentro da igreja. Dali a pouco eu lerei a frase que eu falei na igreja, que eu coloquei no grupo da igreja, mas é exatamente esse o nosso sentimento. Nós somos membros uns dos outros. No cristianismo nós somos iguais. Nós precisamos entender que não há menosprezo, não deve haver menosprezo, porque a mulher é frágil de maneira alguma. Nós sabemos que a mulher ela é mais frágil. A própria palavra de Deus diz que os maridos devem tratar a sua esposa como se fosse um vaso mais frágil. Então, as mulheres são sim mais frágeis do que os homens. Mas mesmo assim, nós devemos tratá-las como iguais. Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa e a esposa deve ser submissa ao seu marido, não quer dizer que a mulher deve baixar a cabeça para tudo aquilo que o seu marido vai mandar. Não. A submissão, ela é feita em amor. À medida que o marido demonstra amor pela sua esposa, a sua esposa terá o prazer de lhe ser submissa. Meus amados, então, é muito importante que nós entendamos essa verdade, que nós somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda, meus amados irmãos, finalizando esta parte, versículo de número 29, nós somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos ver aqui? E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Deus. Vamos começar de novo. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Lembre que eu falei para vocês que os judeus se consideravam filhos de Abraão? Pois é, eles se consideravam filhos de Abraão porque são descendência física de Abraão. Mas nós somos herdeiros espirituais de Abraão em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É por isso que o versículo anterior ele está dizendo que nós somos iguais perante Deus. Então os judeus não são melhores do que nós simplesmente porque eles são judeus. É claro, eles são o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Mas o amor de Deus para conosco também é o mesmo que o foi por sua nação. E ainda o é. Deus ainda vai trabalhar com os judeus, mas ele hoje está trabalhando com a sua igreja. Então, meus amados, pertencer à semente de Abraão não é algo determinado pela descendência física, e sim pela fé. Isso quem disse foi Hidderbus, citado por Hendriksen. O verdadeiro descendente é Cristo, e nós vimos isso em Gálatas 3,16, e nele somos herdeiros segundo a promessa, ou seja, justificação pela fé. Meus amados, é muito bom nós termos esta certeza de como nós somos amados por Deus, de como o plano de Deus sobre nossas vidas já estava desde milhares de anos atrás. Abraão, ele viveu mais ou menos em 2000 antes de Cristo. E lá foi prometido por Deus que todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas. 2000 anos depois de Cristo ter vindo a este mundo, nós ainda somos abençoados com a bênção de Deus sobre Abraão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como o plano de Deus é perfeito. Como é, meus irmãos, que nós podemos nos salvar pelas nossas próprias obras? Nós não podemos. Porque Deus já providenciou a salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, ali apareceu uma parte que não era para aparecer, mas já vou colocar todos aí da nossa conclusão. Bom, a lei nos mostra que todos são pecadores e aponta para a necessidade de um Salvador. Isso
basicamente o resumo da primeira parte que nós vimos. Então, como professora, como tutora, ela vai nos conduzir a Cristo. Warren Wiersbe vai dizer que a lei não pode mudar a promessa e a lei não é maior do que a promessa. Mas a lei também não é contrária à promessa. As duas trabalham juntas para levar os pecadores ao Salvador. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo para Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Pegue sua Bíblia, por favor. Essa passagem eu realmente não coloquei para que você pudesse abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 19. Você pode anotar, claro. E é uma das passagens que você pode mostrar para alguém, se alguém lhe dizer que nós podemos ser salvos pela lei. Ou pelo menos salvos se cumprirmos os mandamentos. Vamos ler então capítulo 19, versículos 16 até 22. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O exemplo do jovem rico é perfeito para que nós possamos entender que guardar os mandamentos não salva ninguém. Meritocracia não salva ninguém. Este homem, ele guardava os mandamentos, mas ele tropeçou em apenas um, na cobiça. Porque o seu dinheiro, ele não queria dividir. A questão não é a divisão do dinheiro, é que Cristo conhecia o seu coração. Cristo sabia que exteriormente ele poderia parecer um homem piedoso, mas ainda assim ele tropeçava em um mandamento. Lembre-se, meus irmãos, nós vimos isso em Deuteronômio 18:5, que aquele que cumprir os mandamentos, por ele viverá. Então, se nós não cumprirmos os mandamentos na integralidade, como que nós podemos viver? É por isso que nós não podemos ser salvos pelas obras, porque nunca nós poderemos alcançar o padrão de Deus. Somente Cristo cumpriu a lei. Nós não conseguimos, de maneira alguma, seguir os preceitos 100%. Por quê? Porque nós somos pecadores. Não conseguimos passar um dia sequer sem pecado. Então esta passagem demonstra claramente como nós não podemos ser salvos mediante a meritocracia. E aí, meus queridos irmãos, uma outra verdade que eu coloquei ali na conclusão é incentivar a todos vocês a estudarem a palavra de Deus. O capítulo 3 de Gálatas nos mostra a importância do estudo do Antigo Testamento, visto que as bênçãos espirituais de Abraão também pertencem a nós. Olha o que Paulo disse em Romanos 15:4. Romanos 15:4. Às vezes o mouse me some aqui, e aí eu tenho dificuldade... Opa, vamos voltar aqui. Eu tenho dificuldade de colocar os versículos para vocês. 15:4. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Do Antigo Testamento. As Escrituras que ele fala aqui é do Antigo Testamento. É por isso que nós não podemos
achar que não precisamos aprender. É por isso que em nosso Instituto Bíblico nós gostaríamos de iniciar justamente estudando o Antigo Testamento, dando uma visão panorâmica do Antigo Testamento para todos vocês que querem aprender sobre a palavra de Deus. Porque é somente aprendendo que nós vamos entender o plano de Deus em todas as coisas. O plano de Deus nas nossas vidas, na vida do seu povo, e também como Deus preparou todo o pano de fundo para a vinda de Cristo. Somente estudando a palavra de Deus é que nós podemos ter esta certeza. E finalmente, meus amados, aquela frase que eu coloquei em forma de figura no grupo da nossa igreja, e que deve ser uma verdade que deve ecoar em nossos corações. Na igreja não há lugar para arrogância, para alguém se achar melhor do que outro, porque no fim somos todos pecadores salvos pela graça de Deus. Quem somos nós para apontarmos o dedo para os nossos irmãos em Cristo? Quem somos nós para nos acharmos melhores do que qualquer outra pessoa? Diante do Senhor, não são riquezas, não são bens materiais que vai nos fazer melhor. Porque tudo aquilo que temos e somos pela graça de Deus. Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. Então, meus amados, para concluir esta noite, eu gostaria de clamar a vocês todos que me assistem hoje. Primeiramente, estudem a palavra de Deus. Leiam o capítulo 3 novamente de Gálatas. E leia agora com esse entendimento. Se você tiver a versão NVT, vai te dar uma melhor compreensão do que as versões antigas, porque nós sabemos que é uma linguagem mais contemporânea. Mas hoje já nos abre o entendimento de todas essas verdades. Leia também o capítulo 4, que você vai ver que algumas dessas questões elas já estão ali inseridas, mas vai nos abrir outros leques. Daqui 2 semanas nós retornamos para estudar o capítulo de número 4. Mas eu incentivo a todos vocês, estudem a palavra de Deus. Nós teremos, como eu disse, um estudo online, 100% online. Você não vai precisar sair da sua casa. Você vai precisar investir alguns minutos ou talvez 1 hora de cada dia da semana para poder estudar, para poder assistir a aula, para poder ler, para poder cumprir as tarefas. Mas isso vai redundar em aprendizado, e esse aprendizado vai redundar em crescimento espiritual. E quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor nós o servimos. Quem pode fazer? Toda e qualquer pessoa que ser um crente fiel em sua igreja. Não adianta ser um crente mais ou menos. Não adianta você achar que para estudar a palavra de Deus você pode dar qualquer coisa, não. Precisamos fazer o nosso melhor para a honra e glória do nosso Deus. A oportunidade aí está. Então o que nós aprendemos, meus irmãos? Somos herdeiros de Abraão pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Herdeiros das bênçãos espirituais. Somos salvos pela fé em Cristo. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo, nosso Senhor. Somos todos iguais perante Deus. Não importa onde você more, não importa se é homem ou mulher, não importa se é jovem ou experiente, não importa se você é branco ou negro, nada importa. Porque em Cristo nós somos um só corpo, membros uns dos outros. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo, obrigado por sua palavra e pela esperança que nós temos, ao saber que um dia Cristo virá nos buscar, ao saber que nós somos herdeiros de Abraão. Ó Deus, damos graças a Ti, porque há 2000 anos antes de Cristo, há 4000 anos atrás, o Senhor já estendia esta bênção prometida a Abraão a todos nós, em Cristo Jesus nosso Senhor. Temos hoje, ó Deus, aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, têm certeza de vida eterna. Sabemos, ó Deus, que não é o Covid, não é a violência, não é nada que vai nos tirar ou vai nos afastar do amor do Senhor. Nós somos gratos pela esperança de vida eterna.
Se há alguém que nos assiste que não tem Cristo como Salvador, que seja o momento onde esta pessoa reconhecerá o seu pecado e sua necessidade de Cristo. A nós que somos salvos, ó Deus, dá-nos um desejo de viver uma vida santa, para que, como salvos em Cristo, possamos refletir a glória do Senhor. Porque esta é a vontade do Senhor, que através das nossas vidas, outros possam ver Jesus Cristo através de nós. Dá-nos uma boa semana, ó Deus. Coloca nos corações dos irmãos o desejo de estudarem, de aprenderem a sua palavra. É o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus amados, estamos encerrando mais um domingo. Que teu coração esteja cheio de amor pelo Senhor. Que sinta-se desafiado ou desafiada a servir ao Senhor. Se você ainda não me avisou sobre o seu desejo de estudar no nosso Instituto Bíblico, me avise. Vou fazer um grupo no WhatsApp para já começarmos a contextualizar algumas questões acerca do nosso curso. E é aberto, não importa onde que você mora, não importa a sua idade, só vai precisar que você tenha acesso ao Facebook e também à internet, porque você vai precisar assistir a aula e também vai precisar aí de comprar um livro que custa em torno de R$ 37, mas vai ser muito bacana estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Oremos uns pelos outros. Grande abraço a todos vocês, tenham um bom restante de domingo, que Deus os abençoe, que essa semana nós possamos servir fielmente ao nosso Deus. Meus irmãos, amo vocês, sintam-se abraçados. Meu desejo é que todos nós tenhamos uma semana na presença de Deus. Grande abraço a todos. No caminho eu me vi, confiando em mim, quando um dia caí no pecado. Escutaste meu clamor, junto a mim tu estarás sempre a me ajudar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me. Se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal, ó Cristo, guarda-me. Cego sou, sem vigor, meu refúgio é o Senhor, não me deixa perdido ficar. Eu descanso